Graça e paz, queridos. Boa noite, meus amados irmãos. É maravilhoso revê-los. Estamos no nosso 5º encontro. E a cada passo nós estamos fortalecendo, estruturando o que nós estamos aprendendo sobre aconselhamento bíblico, sobre discipulado, sobre esse ministério tão precioso que Deus tem nos dado. E isso me chama muita atenção dentro dos estudos, dentro dos momentos de devocionais. Há pouco agora estávamos adorando ao Senhor com cânticos, e o que me chama a atenção, queridos, eu não sei se isso acontece com os irmãos, quando a gente está louvando ou quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente tira um momento silencioso com o Senhor, um momento de oração, de estudos, a gente tem uma luta interna. Essa luta, ela começa em nossa mente, nosso coração. A gente está concentrado ali no louvor, está concentrado na palavra, e de repente você começa, de alguma forma, a vir pensamentos em sua mente que querem roubar esse momento de adoração, querem roubar esse momento seu com o Senhor. Isso acontece no nosso lar, isso acontece na igreja. Às vezes você está concentrado lendo a palavra, orando, e de alguma forma vem à sua mente: será que eu respondi e-mail X? Será que aquele relatório que eu tinha que fazer chegou, deu certo? E aí, se for em casa, a dona de casa, ela lembra: será que eu tirei, desliguei o fogo? Será? E aí a gente fica lutando, queridos. E esse é o objetivo sempre da nossa natureza pecaminosa, é roubar esse momento nosso com Deus. E o nosso grande desafio é concentrar. Por isso que o texto que foi lido hoje, e é o texto que a gente está batendo como nosso mote, como nossa base, Colossenses 3,16, a palavra do Senhor diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, aí vem, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos orar, depois voltamos ao texto. Senhor Deus, rendemos graças ao teu santo nome, te agradecendo por mais um momento precioso do estudo da tua palavra, nosso 5º encontro do nosso curso de aconselhamento bíblico. Acredito que estamos crescendo na graça, estamos caminhando a te servir de forma melhor, a cada dia, a cada momento. Eu te peço, Pai, perdão, porque muitas vezes, Senhor, trabalhamos de forma que não te agrada, te buscamos de forma fria, e eu te peço que o Senhor mude radicalmente nossas vidas, nos colocando, Deus, de uma forma tão dependente do Senhor, que para tudo que formos fazer, haja uma necessidade de oração em nossas vidas. Há uma necessidade, Senhor, de reconhecimento, que sem Ti nada podemos fazer. Esse é o coração de um cristão quebrantado, esse é um coração de um servo. Forja em cada um de nós esse servo, Senhor. Esse é nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de tratar aqui, ele é um texto bem desafiador, né? Deixa eu só... Agora vai, né? Não vai, né? Agora foi, né? Pronto. A gente vai aprendendo, 5ª aula já, né? Lá para a 15ª a gente aprende. Eu falei para os irmãos que, logo no começo, que nós temos uma luta constante, uma luta com o nosso eu, né? E essa luta, queridos, é porque nos apegamos a coisas e pessoas a mais do que devíamos fazer. Quando a gente olha Colossenses 3,16, e ele fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você já notou que aquilo que amamos, aquilo que desejamos, nós gastamos tempo? É incrível, queridos. Imagine que você comece a correr e você se junte a um grupo que ama acordar 4 da manhã para correr 4h30 da manhã. É incrível isso, eu acho fantástico. As pessoas conseguirem acordar 4 horas da manhã, 4h30 já estão de pé, com tênis, correndo. Por que eles fazem isso?
Por que mesmo você cansado, querido, você chega de um dia exausto de trabalho, você põe seu tênis, vai à academia, você faz uma atividade física? Por que isso é bom, não é? Às vezes a gente acha que isso é motivação. Não, isso é disciplina. É muita disciplina. Quando a palavra do Senhor diz que ela deve habitar ricamente em nós, isso não é motivação, é disciplina. É nós compreendermos, queridos, que nós precisamos que nossa mente e coração, elas estejam cheias da palavra de Deus. Por isso que habitar ricamente é de forma próspera, é de forma abundante. Então, se no domingo só, por exemplo, é o dia que eu pego minha Bíblia, a palavra do Senhor não vai habitar ricamente no meu coração. É impossível que eu abra minha Bíblia no culto, na escola bíblica, e eu passe a entender que meu coração vai estar repleto dessa palavra, transbordando dessa palavra. Não vai estar, queridos. Não vai estar. Eu luto por isso, não vai acontecer. É preciso que haja uma disciplina espiritual em nossa vida, de devoção, de culto familiar, de reuniões constantes com a palavra de Deus, para que ela passe a habitar no meu coração, para que eu possa falar dela, para que eu possa, de alguma forma, instruir alguém pela palavra. Então, nosso desejo é sermos bons conselheiros, conselheiros que glorifiquem a Deus. Eu preciso compreender que para isso, eu preciso estar cheio dessa palavra. Essa palavra precisa ocupar o maior espaço de tempo em minha vida. E aí talvez venha o nosso pensamento: como que eu trabalho, como que eu cuido da minha família, como que eu cuido da minha saúde. Queridos, a parte de tudo isso, nós temos tempo para a palavra de Deus. A gente precisa se organizar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando ela habita em nós, o apóstolo está dizendo que eu estou apto a instruir, eu estou apto a ensinar. E aí também não só isso, mas ele diz que eu também estou apto a aconselhar. Então ela habitando em mim, eu estou apto a ensinar, apto a aconselhar. E ele diz que isso é a igreja mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Um coração transbordante da palavra de Deus, uma mente que está cheia da palavra de Deus, ela resulta em adoração, ela resulta em louvor, ela resulta em graça. Essa é a ideia que nós temos aqui, queridos. Desde os tempos apostólicos, o aconselhamento tem ocorrido na igreja como função natural da vida espiritual do corpo. Afinal, o próprio Novo Testamento ordena aos crentes. Olha só, queridos, que coisa interessante aqui. Romanos 15:14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Romanos 15:14 nos dá aqui algumas virtudes que ocupam a vida do crente. Bondade é uma delas, não é? Ou seja, nosso coração cheio de bondade, nosso coração ele apto a instruir uns aos outros, ou seja, com o ensino, estamos aptos a aconselhar. Essas três virtudes em nossas vidas, elas não atuam de forma separadas, elas atuam de forma conjuntas em cada um de nós. Então, cada cristão, cada irmão em Cristo Jesus, à luz de Romanos 15:14, por obra do Espírito Santo, estamos com o coração cheio de bondade, cheio de instruções, prontos para aconselhar uns aos outros, né? Então isso é uma verdade bíblica, que nós temos que olhar para essa verdade, encarar essa verdade e aplicar essa verdade. Talvez, queridos, haja em alguns de nós, ou quase todos nós, uma compreensão errada sobre aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Talvez nós não tenhamos a ideia o quanto o Espírito Santo nos capacita e nos encoraja a cuidar uns dos outros. Na nossa mente, nós não nos achamos capacitados para isso. Nós achamos que é um grupo especial da igreja que foi levantado para cuidar uns dos outros, e a gente não consegue enxergar que nós, como irmãos em Cristo Jesus, temos esse papel. Esse é o desafio. Então esse é o grande caminhar que nós estamos traçando durante esses dias. Essa palavra notetel de ademoestar aqui, que nós temos, ou aconselhar nessa versão, é ademoestar, é instruir. É uma palavra que a gente vai sempre se deparar, é uma palavra que nós vamos estar sempre encontrando, e a gente precisa ter essa familiaridade com ela dentro do aconselhamento bíblico, tá, queridos?
Nós temos mais uma parte aqui dentro do Novo Testamento, que é exortai-vos mutuamente, Hebreus capítulo 3, verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui nós temos também mais uma palavra que nos mostra essa questão de exortar, de confortar, e que ela está repleta nas Escrituras. Então, cada um de nós estamos aptos aqui, queridos, a exortar uns aos outros com amor. Talvez a grande dificuldade de nós exortarmos é porque falta amor, falta compaixão. A dor do outro se torna minha dor? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer, né? Então, quando a gente está num grupo mais fechado, um grupo menor, a gente consegue dialogar sobre isso. Como que eu reverbero a dor do outro em mim? Como que eu sinto essa dor? Ou seja, e eu sentindo essa dor, qual o meu papel para com o meu irmão? Como que eu trato o meu irmão? Como que eu lido com o problema do meu irmão? Então isso, queridos, é algo que a gente precisa compreender. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Notem que aqui a gente tem mutualidade constante nesses versos. E ele diz, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Quando a igreja ela atenta para isso, quando a igreja cuida uns dos outros, ela está aqui prevenindo contra o pecado. Nós estamos trabalhando para que o pecado não adentre nas nossas vidas, não faça morada na nossa vida. Então, exortar a vida um do outro é algo familiar na igreja, mas tem se perdido. Mas é um aspecto do Novo Testamento que nós precisamos trazer de volta. Outro ponto dentro do Novo Testamento é consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos, quando a gente pega a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeiro essa carta ela é bem interessante, que no capítulo 4, o apóstolo ele está fazendo um ensinamento, meu pastor, que me chama muito a atenção, entendeu, Wagnerzão? Me chama muito a atenção porque ele vai ensinar sobre escatologia, e ele como mestre, ele trata o coração da igreja num tema tão difícil, queridos, num tema tão difícil, e o apóstolo trata o coração da igreja falando sobre a volta de Cristo. Alguns irmãos não queriam mais trabalhar, outros estavam com medo de se envolver na obra, com medo de morrer, Cristo voltar, e eles não terem essa participação na glória. E aí o apóstolo Paulo começa a desenvolver um ensino da volta de Cristo, de uma forma tão profunda. E ele usa, queridos, olha que coisa magnífica, ele usa a volta de Cristo, não para colocar medo, mas como esperança para a igreja. Quando ele termina de ensinar, ele diz essas palavras, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Olha só o que o apóstolo traz para nos dar consolo. Não é uma experiência particular do apóstolo, não é algo que ele pensa, pessoal, não é uma experiência profunda de vida, não que ele não tenha bagagem para isso, mas o que ele traz é a palavra. É a palavra de Deus que ela não pode ser refutada, é a palavra de Deus que ela não pode ser negada e ignorada. Então ele usa a palavra de Deus para confortar o coração da igreja, e aí ele sabe que uma forma muito rápida de se fazer isso é quando cada um de nós temos essa palavra e aplicamos essa palavra na vida uns dos outros, no momento de desesperança, nos momentos de dores, de angústia. Paulo diz, usa essa palavra, porque essa palavra vai trazer esperança, ou seja, consolai-vos, não é? É exortar, é confortar. Então, se Paulo está nos ensinando isso, meus amados irmãos, é uma dádiva para nós copiarmos isso. E se a gente copia o que está aqui e aplica o que está aqui, se Paulo ensina uma igreja numa doutrina tão difícil, de uma doutrina tão complexa, imagine nós tratando de coisas difíceis, de crises um na vida do outro, tendo a palavra de Deus. Os irmãos creem, queridos, que faz sentido o que a gente está falando aqui essa noite, sobre aplicar as verdades bíblicas ao coração um do outro. Os irmãos creem que nós podemos exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, aconselhar uns aos outros.
A gente pode agora, a partir desse caminhar que nós já estamos, começar a pisar numa terra mais fértil e falar, isso faz sentido. Talvez a primeira aula, a segunda aula, a gente tenha uma pulga atrás da orelha e fale, não, isso aqui está meio, não, isso não funciona. Mas a gente vai vendo as coisas sendo de tal forma arquitetada, estruturada, e a gente começa a dizer, isso faz sentido. Olha, isso é verdade. Então, meus amados irmãos, é aqui que eu quero caminhar com vocês também dentro do consolo. Olha só, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aqui nós temos um sentido muito interessante, né, que nos traz exortar, confortar, mas me traz um sentido aqui muito mais profundo dentro desse conforto, que é avaliar a dor ou o sofrimento, dar força emocional para, não é? Então, quando a gente está pronto para ajudar o outro, pronto para edificar a vida do outro, queridos, coisas grandiosas acontecem no nosso meio. No começo nós estávamos falando que quando nós começamos a adorar, a gente tenta concentrar ali um pouquinho, só que a gente já chega na igreja com a mente agitada, um coração muitas vezes aflito, e aí o Senhor nos envia canções, o Senhor nos envia a sua palavra, e notem que ali a gente vai aos poucos acalmando o coração. Mas a gente precisa lutar para isso também, queridos. Por que isso é importante? Porque todos nós, como bons conselheiros, é isso que nós estamos estudando para ser bons conselheiros, precisamos aprender a cuidar da nossa alma, precisamos aprender a cuidar da nossa mente, do nosso coração, de uma forma geral, cuidar desse homem interior, desse homem que muitas vezes no Salmo a gente vê um monólogo, uma luta do homem consigo mesmo, com as suas aflições, com as suas angústias. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a resolver esses dilemas. E aqui, queridos, nada melhor do que se edificai-vos. Ou seja, imagine uma igreja numa figura de construção, que é o que o apóstolo gosta de trabalhar em seus textos. É como se nós estivéssemos sempre em crescimento, sempre numa boa obra. Essa é a igreja. A igreja do Senhor está sempre numa obra constante, né? E isso é maravilhoso. Isso é algo que a gente precisa compreender, abraçar e fazer parte, não de uma forma tão distante. Olha o edificai-vos aqui, que é construir, que é fortalecer. A igreja, ela está em constante construção, tá? Construir, tornar mais perto da plenitude ou da conclusão. Essa é a ideia do texto aqui. Nós temos aqui, Tiago capítulo 5, verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago 5,16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Quanto tempo nós temos tirado em nossas orações para orar pela igreja? Quanto tempo, queridos, nós temos investido em oração no ministério que fazemos parte? Ou às vezes nem ministério, mas imagine, você conhece um irmão da igreja, um casal, um jovem que está passando por lutas, por dificuldades. Quanto tempo você tem gasto de oração por essa vida ou por essas vidas? É exatamente isso, queridos. É nos desgastar uns pelos outros. Orar pela gente, buscar recursos para cada um de nós, isso é bom e é muito fácil. Agora, eu me coloco de lado e eu deixo de orar por mim para orar por outra pessoa. É um exercício que a gente tem que aprender a fazer, orar uns pelos outros, né? Parece difícil isso, porque você pensa assim, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida, eu tenho tantas lutas na minha vida, e eu tenho ainda que orar pelos outros? Pois é, queridos, o Senhor nos colocou num corpo, o Senhor nos colocou de forma de mutualidade,
para orarmos uns pelos outros. Orar uns pelos outros quando ninguém nos vê, isso é uma expressão do amor. Isso é uma expressão de nos parecermos mais com Cristo. Isso é uma expressão de maturidade espiritual, de crescimento, aonde eu estou abrindo mão de recursos para a minha vida e investindo em outra vida. Olha que ministério tão maravilhoso, tão grandioso esse que o Senhor tem nos dado, que é cuidar de vidas, e muitas vezes nós achamos que é tão simples. O apóstolo Paulo também escreveu, queridos, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Queridos, aqui tem outra lição para nós. Os primeiros slides são só lições para nós que estamos treinando para ser conselheiros, que é de cuidar uns dos outros. Ou seja, Paulo considera em suas cartas aquele irmão que é mais forte, aquele irmão que caminha mais no Espírito, que labuta com o fruto do Espírito, que gasta mais tempo com Deus. Esses irmãos mais fortes são irmãos que estão cada vez mais unidos dentro do corpo de Cristo e que eles se parecem mais com Cristo a cada passo. São pecadores? Sim, são pecadores. Aqui não está dizendo que eles não têm falhas, aqui não está dizendo que eles são perfeitos. Aqui mostra, queridos, que mesmo na imperfeição que nós temos, mesmo em nossas falhas, estamos lutando para corrigi-las, estamos tratando o nosso coração, estamos caminhando uns com os outros. Essa é uma igreja, queridos. É uma igreja que reconhece as suas fraquezas, é uma igreja que reconhece os seus pontos fracos. Quando a gente começa a olhar todas essas instruções, a gente começa a perguntar, por onde eu começo? Né? E ele diz assim, e ainda, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Aqui também tem outra porção preciosa da palavra de Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, no pecado, algum irmão caiu no pecado aqui, o que o apóstolo está dizendo? Vós que sois espirituais. O que é esses espirituais? Gálatas capítulo 5, verso 22, frutos do Espírito. Aí ele diz, corrigi-o, com que, queridos? Espírito de brandura, paz, amor, longanimidade, mansidão. Notem que são os espirituais, corações transbordando de Cristo. Aí ele diz, e guarda-te para que não sejas também tentado. Aqui a gente começa a trabalhar a nossa soberba, o nosso orgulho. O Senhor nos dá pessoas feridas para cuidarmos, ao mesmo tempo que Ele chama a minha atenção para que eu vigie diante do pecado, né? Frase bem conhecida nossa, que talvez a gente em algum momento da vida cristã soltou, é falar mais ou menos assim, esse pecado tem nem perigo de eu cair, né? Queridos, cuidado. A Bíblia está dizendo que eu preciso aprender a guardar o meu coração para que eu não seja tentado. A Bíblia não manda eu arriscar, a Bíblia não manda eu ser duro, a Bíblia manda eu fugir do pecado. Fugir, queridos. A Bíblia não diz assim, teste até que ponto você é forte na tentação. Ela não diz isso. E aí depois ele diz, no verso 2, levai as cargas uns dos outros. Somos chamados a caminhar uns com os outros. E o que é levar carga, queridos? Se não carregar de fato o irmão, a irmã, não é? E assim ele mostra que cumpriremos a lei do Senhor. Ou seja, todas essas instruções que a gente acabou de ver no Novo Testamento, passando em Romanos, passando em Tessalonicenses, Hebreus, Gálatas, a gente começou a ver instruções aqui. E é interessante que essas instruções, elas não são para um grupo seleto da igreja. Isso me chama muita atenção. Um grupo de especialistas na igreja, um grupo de irmãos mais veteranos na igreja. O grande desafio que isso reflete toda a vida cristã nossa. É claro que existem irmãos mais maduros na fé, existem irmãos novos na fé que precisam ser discipulados, que precisam ser acompanhados, que precisam ser desenvolvidos, que não têm maturidade para cuidar e caminhar com o outro que está em suas dores, em seus sofrimentos.
mas nós estamos aqui aprendendo tudo sobre esses sofrimentos. Por isso, que se eu quero me tornar maduro, se eu quero me tornar alguém que seja bênção na vida do outro, a palavra de Deus tem que habitar ricamente em mim. Um dos grandes desafios de sermos conselheiros bíblicos, um dos grandes desafios de servirmos na igreja, de discipular na igreja, é que venhamos conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque é o instrumento, é o objeto que Deus tem nos dado para trabalhar na vida uns dos outros. Se Deus nos deu a palavra, Deus exige de cada um de nós que venhamos aprender a sua palavra. É inadmissível que nós, como igreja, venhamos tirar pouco tempo de leitura da palavra. Sabemos que vivemos num mundo caído, cheio de crises, cheio de problemas, e a gente não está resguardando o nosso coração. Então, o nosso desafio, queridos, essa noite, se de tudo que a gente puder levar para casa essa noite, seria a palavra do Senhor ter que habitar ricamente em nosso coração. Como é que essa palavra deve habitar? Tem os pequenos grupos da igreja, tem você e sua família na sua casa, tem você individualmente, tem curso de teologia, tem escola bíblica, culto de doutrina, culto no domingo, ok, mas o meu individual é meu individual, queridos. A minha leitura, ela é minha leitura. Eu tenho a minha leitura com a minha esposa, ok, mas eu tenho a minha leitura. Eu tenho o meu estudo, eu tenho o livro que eu gosto de ler. Se a gente começa a colocar esse ritmo, é a mesma coisa alguém que acorda às 4 da manhã para correr. É a mesma coisa que você cansado, você vai na academia. É o mesmo esforço que você faz para começar uma dieta. É o mesmo esforço, ou seja, é o mesmo esforço. É o mesmo esforço que a gente tenta estar na cama. A gente não consegue, né, aqueles 10 da noite. É o nosso sonho para poder acordar cedo, não consegue. Mas vamos tentar fazer essas coisas que a gente vai melhorando. Tem 2 livros, eu acho que eu falei no nosso curso domingo. Reset para os homens e refresh para as mulheres. Depois eu vou botar eu mando a foto aqui. Esses 2 livros, eles são livros bem para instruir numa reorganização de vida, saúde. Queridos, a gente não imagina como nós discutimos sobre isso. Acho que os irmãos que estavam domingo aqui vão lembrar que nós discutimos bastante sobre nossa saúde. Às vezes nós vamos aconselhar alguém que chega cheio de problemas e a gente já acha que é espiritual. Sabemos que toda doença, todo pecado é a partir do pecado original. Eu quero que vocês entendam isso. Não são os pecados, o pecado original. Todos os danos, todas as crises, parte do pecado, parte de Gênesis 3, ok? Mas quando eu estou diante de alguém, eu preciso fazer uma leitura, porque muitas vezes, queridos, é biológico. Muitas vezes é o corpo gritando, o corpo não aguenta mais. Estressado, muito trabalho, você não dorme, você não se alimenta, suas vitaminas estão todas erradas, teu corpo está gritando aqui. Aí parece que a gente precisa, queridos, bater no hospital, parece que a gente precisa ficar internado, parece que a gente precisa receber um ultimato aí do médico. Não tem um sensor de incêndio? Os irmãos, dá para visualizar um sensor de incêndio? Quando ele começa a sentir pelo menos a fumaça, ele tem um aviso sonoro, não é? E esse aviso sonoro é terrível. A gente tem 2 opções: de levantar, imagina que você está dormindo, ver o que está acontecendo, tentar resolver, sair de casa, ou resolver, ver esse foco do incêndio, ou você jogar a tua chinela e quebrar a sirene e voltar a dormir. Você tem 2 opções na vida. A que nós mais usamos é quebrar a sirene. E aí a gente deixa o problema lá continuar. E esse problema vai agravando, queridos. Vai agravando. Como conselheiros, nós aprendemos e estamos estudando que eu tenho que estar bem fisicamente, espiritualmente. Isso me dá um up para trabalhar na minha vida. Dormir bem faz parte, se alimentar bem faz parte, fazer uma atividade física faz parte. Coloque essa parte agora e vamos para a parte de oração, parte de leitura, ou seja, a parte material e imaterial funcionando, e nós somos um. Lembra das questões psicossomáticas?
Se eu tenho um problema na alma, afeta o meu corpo. Se eu tenho um problema no meu corpo, afeta esse homem interior. Ou seja, dilemas que são terríveis para nós. Por isso, queridos, que habitar ricamente a palavra de Deus, dentro desse conceito para nós, estamos nos preparando para ser conselheiros, é algo desafiador. E nosso desafio essa noite é essa. Nosso desafio é pensarmos sobre isso. Não é à toa que nós temos um chamado para aconselhar e cuidar. Aí aqui nós vamos passar pelas qualidades distintivas de um conselheiro bíblico. Então, meus amados irmãos, algumas coisas nós temos aprendido nesse decorrer desse tempo que nós estamos juntos, mas a de hoje nós estamos notando que há uma herança nas Escrituras, aonde nós repousamos o aconselhamento bíblico. Nós acabamos de ver 5, 6 versos aqui que nos traz uma herança prática e fiel que acontecia nos cristãos e aconteceu ao longo da história e continua na igreja hoje. A gente poderia estar falando aqui sobre teologia, a gente poderia estar falando sobre evangelismo, a gente poderia estar falando sobre outras áreas que têm uma importância gigantesca na igreja, mas o nosso foco nesse período, nesses 2 meses, é trabalhar aconselhamento bíblico. A gente poderia estar com outro tema aqui, massificando ele. Por que a gente está massificando? Porque a gente tirou um tempo precioso para aprendermos a ser bons conselheiros e servir nessa igreja ou servir na sua igreja, se você é de outra igreja e está fazendo o curso com a gente. Então, meus amados irmãos, pensar sobre tudo isso e aprofundar nosso foco dentro dessa abordagem aqui, olhando para essa imagem dessa moça, lendo a palavra de Deus, concentrada aqui, feliz. Notem que ela debruça nas Escrituras, essa é a ideia de gastar tempo com a palavra de Deus, a ideia aqui, queridos, de sermos portadores da imagem de Deus, a ideia sempre que eu preciso olhar para outra pessoa é que ela necessita da redenção de Deus, ou seja, sempre, a nossa antropologia sempre vai apontar para nós como imagem e semelhança, tá, queridos, não esqueçam isso, sempre os necessitados de redenção, por causa do pecado. Então isso nos diferencia de qualquer aconselhamento, porque nós conhecemos as necessidades uns dos outros, sabemos que nosso aconselhamento bíblico emana das Escrituras, sabemos que todo passo é para a glória de Deus, sabemos que quem transforma é o Espírito Santo, sabemos que o grande objetivo é conformar o outro à imagem de Cristo, e sabemos que o nosso desejo principal, depois de tudo isso, que Deus é glorificado, que Cristo é forjado na vida desse homem, dessa mulher, ele seja colocado de novo dentro da igreja para servir. Esse é o grande desafio, é reabilitar, é trabalhar, não é? Eu estava ouvindo há alguns dias, alguns debates falando sobre algumas ideias do que era a igreja. Uns falavam, a igreja ele é um hospital, o outro falou, não, a igreja eu vejo ela como um grande exército, né? E dentro desse exército nós somos levados a batalhas, e dentro do próprio exército existe um momento ali onde tem um hospital, onde as pessoas são tratadas, são curadas, e depois ela volta de novo para a guerra. Entendam isso, queridos. Do outro lado, quando a gente só tem uma imagem de um hospital, muitas pessoas não querem sair desse leito. Muitas pessoas não querem deixar de tomar o leitinho. Agora, quando a gente pensa nesse grande exército colocado pelo Senhor aqui para servir, em momentos meus de aflições e de dores, eu sou levado exatamente a ser tratado, a ser curado. Mas a ideia é que eu volte o mais rápido possível para esse campo de batalha. É aí que funciona uma visão diferenciada de uma igreja que serve, de uma igreja que trabalha, em vez de uma igreja mimada, uma igreja que só vive no leite, uma igreja que não quer outra vida a não ser estar sentada. Essa não é a nossa igreja. Essa não é o nosso chamado, isso não é o nosso objetivo. Como conselheiros, nós somos confrontados em relação a isso. E aí aqui tem uma pergunta, meus amados irmãos, desafiadora: que tipo de conselheiro Deus me chama? Aqui, desculpa, faltou o H, né? O Cristiano me perturbando pelos slides. Me chama para ser. Queria que vocês pensassem sobre isso. Que tipo de conselheiro Deus me chama para ser? Você já considerou o que é ser um bom conselheiro, queridos? Eu gosto do Rhett Lambert. Ele traz uma definição tão pequena, queridos, tão pequena, mas você diz assim, é isso. Ele diz assim,
Em sua forma mais pura, o aconselhamento é um conjunto de conversas entre duas ou mais pessoas que procuram resolver os problemas que as pessoas enfrentam, fornecendo soluções que as ajudam a viver bem a vida. Então, Rhett Lambert é um conselheiro bíblico, teólogo, e que tem bons livros, e que dá para a gente pensar sobre o que ele está dizendo. São conversas entre duas pessoas ou mais. É o que a gente faz. É uma conversa entre duas pessoas ou mais. E sempre que nós estamos conversando uns com os outros, notem que nós estamos tentando resolver problemas. Você já conversou com alguém hoje, que alguém abriu o coração para você, falou hoje, não ontem, semana passada, mas hoje, que você, de alguma forma, foi pego já resolvendo o problema? Hoje. Alguém? Seja por telefone, olha lá, por e-mail, seja conversando, seja um parente, um amigo da rua, no supermercado. Você está conversando com alguém abre o coração e você tira ali um tempo com aquela pessoa. São conversas entre duas pessoas ou mais, aonde vocês estão tentando resolver problemas. As pessoas enfrentam dificuldades, nós estamos ajudando. O que nós estamos fazendo? Fornecendo o quê? Soluções. Por que nós estamos fornecendo soluções? Para que essa pessoa viva melhor. E não é tão bom quando nós recebemos isso, queridos? Nós não ficamos tão felizes quando alguém vem e traz uma paz ao nosso coração com a palavra de Deus? É aqui que a gente começa a pensar. Olha só, o que acontece quando você fala uma palavra de encorajamento a um irmão ou irmã que está sofrendo de uma doença física? O que acontece quando você dá conselhos a um jovem pai, quando ele tem dúvidas sobre como disciplinar seus filhos? O que acontece quando você amorosamente exorta o pecado de seu amigo? O que é isso aqui, queridos? Aconselhamento. Isso é aconselhamento. Ou seja, você até pode pensar que não é conselheiro, mas você aconselha. Agora, se você é bom ou ruim, é outra coisa. Se você é um conselheiro bíblico ou se você usa outro tipo de conselho, é outra coisa. Mas todos nós aconselhamos. Todos nós, queridos, estamos aconselhando constantemente, de forma certa ou de forma errada, de forma que glorifique a Deus ou de forma que não glorifique a Deus. Sabendo disso, precisamos glorificar a Deus em nossas conversas intencionais. Precisamos ajudar pessoas a conhecer a Deus, resolver os seus problemas e estarem bem consigo mesmo e com o Senhor. Isso é fácil? Não é fácil. A boa notícia, que diante das coisas que não são fáceis, é que não depende de você, é obra do Espírito Santo. Aí você descansa. Aí você diz, uau, agora eu entendi o que é aconselhamento bíblico. É a conversa entre duas pessoas ou mais pessoas, onde elas buscam resolver problemas umas das outras, tentando levar soluções aos seus corações. Quando eu entendo isso, e eu preciso inserir essa pessoa de novo no corpo de Cristo, compreendo que eu estou usando a palavra de Deus, e é o Espírito Santo que me dá esse vigor. Então, meus amados irmãos, quer estejamos aqui confortando corações sofredores, eu quero que você pense sobre isso, irmãos que estão em pecados, a gente precisa sempre usar um coração amoroso, sempre. Lembre-se que do lado de lá, tem uma pessoa que está sofrendo, que de alguma forma, ela foi encorajada, seja pelo Espírito Santo, seja por outro irmão, a procurar você, a abrir o seu coração, a contar a sua vida, os seus pecados. Então não menospreze, não minimize, ame, exorte, caminhe, trate. Isso é a palavra de Deus. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, aqui tem algumas visões aqui bem interessantes para a gente caminhar com o Dr. Johnson. É um livro que eu indico para vocês, Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja. É um livraço, a capa é um vaso, tipo um oleiro trabalhando esse vaso. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes que ele destaca sobre a visão do aconselhamento bíblico. Uma responsabilidade da igreja, não apenas dos pastores, mas de todo o corpo de Cristo. Olha só, mais que um método, é uma cultura de envolvimento intencional, relacional e fundamentado na palavra. Foco na semelhança com Cristo. O objetivo é ajudar o próximo a se tornar mais parecido com um bom pastor.
dinâmico e contextual. O cuidado se desenvolve em diferentes situações e exige envolvimento pessoal, fundamentado aonde? Nas Escrituras. A instrução bíblica é o alicerce para esse cuidado. Então, meus irmãos amados do Senhor, o campo do aconselhamento bíblico, quando a gente olha aqui, ele representa uma mudança, meus amados irmãos, radical. Radical aqui. Pensando sobre isso, como que a gente está se preparando para criar essa cultura aqui na igreja? E é exatamente o que a gente está fazendo todas as quartas-feiras. Tivemos um domingo precioso aqui, queridos. Eu digo para vocês assim que foi um domingo maravilhoso. Eu vou só colocar o penúltimo slide aqui, depois é só lembrar para me passar esse slide para vocês, tá? É o método do aconselhamento bíblico. Isso é realizado ao falar a verdade em amor e aplicar as escrituras às necessidades do momento, confortando os que sofrem e chamando pecadores ao arrependimento, conduzindo-os a uma maturidade maior enquanto permanecem em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Se o irmão quiser colocar no slide, eu até agradeço, que é o último aqui para a gente falar um pouco sobre ele. E quero mostrar uma das belezas, meus amados irmãos, profundas desse texto, que vai mostrar para a gente que a Bíblia, o Senhor, o Espírito Santo conduz, me conduz a cuidarmos da igreja de uma forma individual, não é? Isso, 1 Tessalonicenses 5, 14. Quando ele colocar aí, eu vou ler aqui. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoestei os insubmissos, consolei os desanimados e ampareis os fracos, e sejam longânimos com um. É isso que ele diz aí, querido, o texto? Com todos, né? Será que aqui está exaustivamente todos os problemas da igreja? Não, mas Paulo, naquela igreja lá, que ele está pregando sobre a volta de Cristo, trazendo ali problemas espirituais, problemas de sexualidade, problemas teológicos. Ou seja, se a gente pegar o capítulo 3, capítulo 4, a gente vai ver que Paulo está tratando um arcabouço de problemas dentro da igreja. E aí no capítulo 5 ele começa a aplicar algumas resoluções. Aí o que ele diz aqui, queridos? Exortamos, no começo dos versos 12, 13, 14, ele começa pedindo à igreja que cuidem dos líderes, que ame os líderes, que trate os líderes, porque não é porque eles são tão especiais, não, ele diz assim, cuidem deles porque eles fazem todo o trabalho. E aí ele diz qual é o trabalho? Cuidar do rebanho, e não é fácil. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está ensinando a igreja que os líderes estão tratando o coração da igreja, exortando, ademoestando, corrigindo. Então, o outro lado é cuidar desses líderes. Ok. E aí ele vai caminhando, e quando ele chega no verso 14, ele diz, exortamos, agora ele olha para a igreja, exortamos-os também, irmãos, que, primeiro, ademoestei. Olha só, os insubmissos, o primeiro grupo, marque aí o primeiro grupo na sua Bíblia, são os insubmissos. Depois ele olha para esse grupo e ele diz assim, consolei quem, queridos? Os desanimados. É o segundo grupo dentro da igreja. Então nós temos os insubmissos e do outro lado nós temos os desanimados. Tudo dentro da igreja. Olha os irmãos maravilha, essa é a igreja de bênção. Então tudo lá dentro. Aí depois ele diz assim, ampareis quem, queridos? Está cheio de fraco dentro da igreja. Então nós temos 3 grupos aqui colocados pelo apóstolo. Então a primeira advertência, que é a demoestar, é a palavra que vocês já conhecem, que é a palavra noutetel, que é a palavra instruir. Então o que ele diz? Quando a gente pega esse grupo aqui, e ele faz esse grupo pensar muito claro, ele diz assim, olha, os que são insubmissos, você precisa instruir esse pessoal, né? Esses insubmissos aqui, provavelmente são os irmãos que não estão se submetendo à disciplina. Olha só, tem um grupo na igreja que não está se submetendo à disciplina. Alguns teólogos vão tratar que é como se fosse um soldado que ele começa a marchar e sai da fila, né? É insubmisso, ele está marchando para o outro lado. Então aqui Paulo diz, chama esse povo do lado aqui e começa a instruir eles, porque eles estão
olha, estão insubmissos aqui, vamos trabalhar esse pessoal aqui, porque eles estão causando desordem, né? Há um grupo dentro da igreja, isso é complicado, querido. Só que aí tem outro grupo dentro da igreja. Qual é o outro grupo? Depois dos insubmissos, desanimados. Aí Paulo diz, admoestai os desanimados. O que ele diz? Consola. Então, queridos, quando a gente olha isso aqui, Paulo está dizendo mesmo, consolar esse grupo. E o que é consolar esse grupo, né? Aqui são os irmãos, queridos, vamos dar um exemplo. Imagine que você tem um irmão na igreja que está passando por luto. E aí o irmão está uma semana sem vir à igreja, o irmão está cabisbaixo, está sofrendo. Eu tenho que ir lá demonstrar ele? Paulo disse que eu tenho que consolar esse irmão. Paulo já está dizendo, tratar esse irmão aqui que causa desordem, igual o que eu trato o irmão que está desanimado, não. Esse eu trato de uma forma, esse aqui eu trato de outro. Desce o terceiro grupo dentro da igreja. Qual é, queridos? Olhem aí. Os fracos. O que ele está dizendo com os fracos aí? Amparar. É interessante isso. Ajudar. Esse aqui, queridos, os mais fracos, são aqueles que são pegos no pecado de forma mais fácil. São aqueles que estão caindo no pecado. Notem que nós temos 3 grupos dentro da igreja. Eu vou dizer para vocês que depois do entendimento desse texto, me ajudou como pastor e ajudou a igreja a entender que nós, pastores, não precisamos tratar todo mundo igual. Nós não estamos aqui para tratar todo mundo igual e a igreja tem que ser madura para isso. Muitas vezes a igreja diz assim, pastor, por que você falou assim comigo e falou com ele de uma forma tão branda? Pastor, por que eu... Não, querido, espera aí, qual é o seu caso aqui? Então o apóstolo está nos ensinando, queridos, que existem maneiras eficazes de nós chegarmos aos corações de todos na igreja. De todos. O que vai mudar é a situação. Então nunca cobrem uns dos outros que você seja tratado da mesma forma. A gente precisa fazer a leitura do que está acontecendo. Deus é tão maravilhoso que deixou esse texto para a igreja, diante de todos os problemas do capítulo 3. Depois os irmãos leem em casa, peguem todo o 1 Tessalonicenses, leia com todo amor e fazendo perguntas ao texto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e depois vejam a aplicação no capítulo 5. E aí nós vamos ver a beleza do Senhor. Amém, queridos?